Oi galera, tudo bem? Estamos aqui de volta no Vai Passar e hoje a gente vai falar de força de atrito. Galera, estou produzindo alguns vídeos aí de acordo com as demandas que vocês estão mandando, ok? Com as dúvidas, com as dificuldades. A gente também está fazendo um material especial só sobre exercício. Mas hoje vamos falar sobre força de atrito. Caramba, o que é força de atrito? É a força que surge e mantém você em pé. Porque se não fosse a força de atrito, você ficaria no chão. Mais ou menos que nem rola quando você está em cima, por exemplo, de uma coisa totalmente ensaboada. Está tomando banho e de repente, plá, você escorrega e cai no chão. Por quê? Porque o atrito vai a zero. Bom, gente, eu vou deixar bem claro aqui que é o seguinte, o atrito só acontece quando a gente tenta mover um corpo sobre uma superfície, ok? E o atrito tem uma série de aplicações interessantes. Além do seu andar, que depende do atrito, além do movimento dos carros, que também depende do atrito, a gente tem também algumas aplicações sobre resistência a movimento em fluidos, como por exemplo, quando eu tenho um paraquedista. Lá também eu tenho um atrito, só que não é um atrito de superfície, é um atrito de fluido, ok? Quando você tem, por exemplo, um cara saltando de paraquedas, na hora que você abre o paraquedas, a resistência do ar, que também é um atrito, né, faz com que ele reduza a sua velocidade e possa pousar tranquilamente. Veja agora que eu preparei para vocês um material especial só, exclusivamente sobre atrito de superfície. Vamos ver como é que funciona a força de atrito. Ela só surge quando eu tento arrastar um corpo sobre uma superfície. Veja, tem que ser por arrastamento. E aí sim eu tenho um atrito, que pode ser atrito estático, que surge enquanto o corpo está em repouso. Esse atrito estático ele tem um valor variável para manter a resultante sempre nula. Ele vai crescendo, mas ele não cresce indefinidamente, ele cresce até o valor limite, chamado de atrito estático máximo. Bom, o outro atrito que temos é o cinético, que surge quando o atrito estático máximo é superado, ou seja, o corpo começa a ser deslizado sobre a superfície. Qual é a diferença? O atrito cinético tem um valor menor do que o atrito estático máximo. E mais, ele é sempre constante e não variável. Bom, como é que eu faço para calcular a força de atrito? Muito simples. Φ, força de atrito, é igual a μ, coeficiente de atrito, vezes N, força normal. Essa letrinha em verde não é um U não, viu gente? É μ, ok? Depende da superfície, depende da rugosidade entre a superfície de contato. E N é a força normal, reação da superfície de apoio. Bom, a força de atrito tem muitas aplicações. A mais interessante, na minha opinião, é o controle de tração e de frenagem, ABS e EBD, que eu vou demonstrar aqui agora. Veja, temos aqui um controle total de tração. Veja nesse exemplo, o rapaz vem, pisa abruptamente no freio e o carro consegue fazer a curva sem sair pela tangente. O carro seguinte, que não tem sistema ABS, ele pisa no freio, entra em atrito cinético e o carro sai pela tangente por inércia. Temos aqui um outro caso. Vamos ter um veículo em uma superfície que é deslizante, por exemplo, o gelo. Nesse caso, com o controle de tração, o sistema administra para que sempre haja atrito estático entre pneu e chão. Se o carro vai subir e já tem velocidade, ele consegue subir a superfície se ela for razoavelmente inclinada. Agora, se eu paro o carro e começo tudo de novo, toda a força do motor é jogada pelo diferencial para a roda que tem menos resistência, que passa a ter atrito cinético, menor do que o estático, e o peso joga o carro para baixo. Temos aqui uma outra aplicação bem legal, que é trajetórias curvilíneas. Veja esse exemplo. O que diz a lei da inércia? Todo corpo tende a continuar mantendo a sua velocidade vetorial. Neste caso, o carro vem em linha reta. Então ele tende a fazer o quê? Sair pela tangente, né? Ora, o que vai acontecer? Como o carro tem uma massa distribuída não de forma igualitária, ali eu tenho um centro de massa, há uma tendência desse carro rodar, porque toda a força fica concentrada nas rodas da frente. E aí eu tenho uma coisa chamada torque. O carro gira, o famoso cavalinho de pau, perco a estabilidade em todas as rodas e o carro sai da minha trajetória. Bom, o que acontece com o controle de tração, EBD e ABS? Veja essa situação. O carro vai, de novo, tentar sair pela tangente. Mas o que eu preciso é que ele faça a curva. Então, nessa roda dianteira, eu administro meu atrito para que a minha resultante seja no sentido da curvatura, ou seja, para o centro da curva, centrípeta. E aí o carro não faz a curvatura em relação ao centro de massa, não há o torque. E aí, no caso, não perco a aderência com o asfalto, mantenho o atrito estático entre cada parte do pneu e o chão, e o carro consegue
continuar a sua trajetória. Temos aqui uma animação, num caso muito comum. O veículo vai fazer uma curva para a esquerda e de repente você vai perder a aderência na parte traseira. Veja que o que está em clarinho é onde o carro deveria estar, mas ele saiu. O que o sistema faz? Freia sozinho a roda do lado direito, promovendo um anti-cavalinho de pau, um pequeno torque, e o carro volta à trajetória original. Uma outra situação extremamente horrível, já passei por isso, é quando o carro perde a tração na dianteira. Veja, aonde o carro deveria estar, onde está em claro. O que o sistema faz? Ele freia sozinho a roda traseira esquerda, promovendo um torque, um cavalinho de pau, e o carro retorna à trajetória original. Vamos ver isso em termos reais, não mais em termos de computação. Temos aqui um carro vindo uma trajetória, uma estrada apertada, né, asfalto e grama, e um outro veículo vem e ele é obrigado a desviar. O que acontece? As rodas que estão na grama mantêm a tração, o atrito cinético acontece e o carro perde completamente a estabilidade. Com esse tal de controle de tração, EBD, o que acontece? Na hora que o carro sai, que as rodas dianteiras e traseiras vão para a grama, eu continuo mantendo a tração apenas na roda que vão para o asfalto. Presta bem atenção, a tração fica nas rodas que estão no asfalto. E com isso o carro mantém a aderência, mesmo que eu seja um motorista muito barbeiro. Eu não vou sair, não vou derrapar. Ok? Uma outra situação comum, mesmo para motoristas experientes, é quando surge um obstáculo inesperado, que é o caso, vamos ver aqui agora. Na hora que surge isso, não adianta, o cara fica nervoso e faz o quê? Entra em desespero e pisa com tudo no pedal do freio e da embreagem. Ora, sem o ABS, sem o controle anti-tração, o carro derraparia e bateria no trator. Mas com o ABS ele mantém a aderência máxima ao asfalto. Temos aqui uma animação muito comum do que acontece hoje em dia. Eu vou desviar de um objeto no meio do caminho, em alta velocidade. Como o motor está na frente, o centro de massa do carro está na frente. Há uma tendência de torque e o carro sai derrapando. É o que aconteceu com o carro cinza. Aqui em situação prática, joguei um obstáculo, ó, e o carro não derrapou. Por quê? Por minha capacidade? É o controle de tração e a ABS que faz isso. É tudo eletrônico, gente, para manter o atrito estático máximo. Veja, quando a roda trava, ela libera sozinho para evitar que o carro passe a deslizar, que o pneu passe a deslizar. Com isso eu vou administrando tudo de maneira eletrônica e em milésimos de segundo. Por isso que você não consegue fazer isso sozinho com o pedal. Tem que ter um sistema eletrônico, o ABS. E galera, sabe como é que funciona? Quer dizer, quando você está derrapando com o carro, é porque o atrito cinético, né, é que está prevalecendo, em vez de prevalecer o atrito estático. Quando o carro está andando e não derrapa, o que você tem ali é o atrito estático. Então, como você pode perceber, tanto o ABS, que é o sistema anti-bloqueio, quanto o EBD, que é o sistema de controle de tração, eles trabalham eletronicamente, porque ninguém tem destreza suficiente, para administrar a hora certa de dar uma aliviada no freio ou uma aliviada na aceleração, para que o pneu não perca o contato com o chão. E aí, como você pode ver, o cara consegue subir a rampa mesmo em cima do gelo. Mesma coisa quando o cara faz a curva. Bom, se você gostou do vídeo, se achou o vídeo interessante ou quer saber mais alguma coisa, entre no nosso Facebook, vai passar, manda uma mensagem, manda uma dúvida sobre qualquer dificuldade que você tenha e preste bem atenção. Está chegando aí o próximo vestibular no meio do ano. Eu vou preparar um material muito legal só sobre os tipos de questões A, B, C e D. Você sabe o que é questão tipo A, o que é questão tipo B, o que é questão tipo C e o que é questão tipo D? Sabe o que é o mínimo de questões que tem que fazer? Qual é o mínimo de pontos? Vou preparar um material especial sobre isso. A gente se vê lá.